pessoal que hoje eu vou falar de um assunto que eu sou uma manteiga derretida, porque para quem me conhece sabe como eu sou apaixonada. Eu tenho 8, né? Nossa. E assim, 8. E além de ter 8, eu tenho já a papelata pronta para tentar montar uma ONG, aonde eu quero pegar todos que eu conseguir, tá assistência. Eu sou assim. Não sei se vai me explicar hoje porque é o motivo que eu sou assim, né? Mas eu sou apaixonada pelo tema de hoje. Fala pra gente um pouquinho sobre você. Eu falei um pouquinho que a gente se conheceu na parte de naturopatia, a gente fez especialização juntas, né? Que você é uma querida do coração, que você ama esses bichinhos como eu. E conta um pouquinho mais agora sobre você, para todo mundo que está aqui te assistindo. Eu trabalho com cachorro desde 96, eu trabalhei em algumas ONGs e o meu primeiro trabalho foi uma clínica veterinária. Eu sempre quis trabalhar com a natureza, sempre quis trabalhar com os animais. E aí, ao longo da vida, a gente vai fazendo outras coisas, né? Seguindo outros caminhos. Na verdade, eu segui do meio ambiente e acabei voltando para os cães em 2008. Comecei a fazer... Em 2006, eu comecei a estudar, fazer vários cursos de adestramento de cães. E em 2008, eu comecei a trabalhar como adestradora de cães. Mas aí, logo, eu percebi que, na verdade, o adestramento era para os humanos. E aí eu comecei a... E aí eu já gostava bastante, né, de terapias naturais, medicinas integrativas. Eu tive, assim, a bênção de nascer em uma família multidisciplinar, espiritualmente falando. Então, minha mãe era mãe de santo quando eu nasci. Minha avó e meu pai... Gente, é tudo tá a mesma turma, não adianta. Tem tudo da mesma origem. É tudo que a gente precisa para sobreviver nessa matéria, né? Então eu sou muito grata por ter tido, sabe, essa base assim espiritual, porque me ajudou e me ajuda muito nos percalços, né, da caminhada aqui na Terra. E a minha avó e o meu avô, eles eram católicos, porque muitos, né, naquela época, a maioria das pessoas eram católicas, mas eles já frequentavam a Federação Espírita lá na Maria Paula, então eles também eram kardecistas, e os meus tios eram budistas, então eu sempre tive, graças a Deus, todo esse amparo, assim, espiritual. Quando eu comecei a trabalhar com os cães, eu fui trazendo essa espiritualidade para o meu trabalho, através do reiki, através das terapias que eu já fazia, da aromaterapia, da cromoterapia, da musicoterapia. E em 2005, 2008, 2015, mais ou menos, aí eu comecei a fazer psicologia, porque eu queria entender melhor a mente dos humanos para até conseguir argumentar melhor com as pessoas dessa realidade que é o adestramento para as pessoas, não tanto para os cães. Aí, por questões da vida, eu tive que trancar a faculdade de psicologia, que foi em 2017, quando eu comecei a pós de naturopatia. Porque a gente, né, consegue ficar sem estudar. Então, Não. a gente tranca uma e abre outra, entendeu? Você não fica, não, vou focar na minha vida nesse momento. Aí você trancou a faculdade, mas você vai fazer outra coisa. E aí foi maravilhoso. Pode falar, por favor. Não, pode ir falar. E aí, tô falando que é assim mesmo. É, assim. Aí, após de naturopatia, a minha intenção era aprender essa parte mais teórica, mais científica, para eu trazer esses argumentos não tão baseados no misticismo ou no empirismo, assim, da minha vida mesmo. Então, na faculdade é bom porque a gente aprende essa outra parte, a parte da física mesmo, a parte da química. Mas, mesmo assim, o que nos traz a experiência é a prática, né? O que nos traz a verdade do que né? Do que são as terapias integrativas, realmente é a prática. E aí eu utilizo todas essas medicinas no meu trabalho com os cães e com os humanos dos cães. E agora eu estou fazendo uma formação em psicoterapia reencarnacionista para humanos e para animais. Nossa, eu achei fantástica. É incrível. Conta um pouquinho mais depois sobre isso pra gente, porque assim, eu achei show. E eu estou fazendo a formação de constelação familiar para também fazer com os animais.
Então, eu estou nessa formação sistêmica agora e também da psicoterapia reencarnacionista. Eu tranquei a faculdade de psicologia porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, estava ficando meio louca já. Eu sei. Mas, né? Eu estou fazendo 2 faculdades e uma pós juntas. Eu estou quase enlouquecendo. É muito difícil, porque esses cursos, né, eles são bem profundos, assim, além de serem muito profundos para nós. Então, eu estou em uma jornada de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento muito, muito forte, assim, muito hard mesmo. Para a gente ser, né, um bom terapeuta, tem que se curar o máximo possível, né? Porque se curar totalmente, a gente não consegue, porque senão a gente não estava aqui na 3D, né? Mas a gente tem que. Então, a gente tem que fazer um trabalho muito profundo de cura interna para conseguir minimamente transmitir esse conhecimento para terceiros, né? Então, essas 2 formações, elas são bastante profundas, né? A constelação familiar é muito forte. E a gente tem muitas questões, né? Nossa, demais! Flavinha do céu! Eu estou fazendo pós, mas para humanos, né? De constelação? Constelação. Que legal! Humanos, E quanto mais eu me aprofundo, menina, eu vou me curando, vou buscando informações dentro de mim, mas é uma coisa assim, divina. Como se encaixa, como é verdadeiro, né? É impressionante, assim, é incrível. E o papel que os animais têm no sistema é surpreendente para apontar o que a gente precisa olhar em nós, né? Então, a base do meu trabalho é essa, né? O meu jargão, né? Não existem cães mal educados, existem cães não educados. Porque isso, concordo. O cachorro não é mal educado. Ele responde ao ambiente, ele responde ao sistema, ele responde à forma como as pessoas o tratam ou não o tratam. Tudo, o animal responde ao que está sendo apresentado ali para ele. Só que, ao mesmo tempo, ele também é um bioindicador do que está errado ali no sistema. Do que está errado segundo as leis humanas e espirituais e segundo, né, a consciência que nós, humanos, deveríamos ter. Então... eu tô doida querendo que você conte mais sobre esse assunto. Por favor, eu tô assim, fico mega curiosa para você se aprofundar aí. Como que é o papel dessas coisinhas aqui pra gente? Você tinha pedido para eu falar um pouco sobre a psicoterapia reencarnacionista, né? Isso, por favor. É outra terapia, assim, maravilhosa, assim, maravilhosa, muito incrível. Já faz, acho que uns 2, 3... Eu sou Theta Healer, né? Eu faço Theta Healing. E começou a acontecer de 2019, 2020 para cá, nos meus atendimentos com Theta Healing em humanos, sem eu induzir isso, nem o cliente pedir nada, os clientes começarem a ter regressões durante as sessões de Theta Healing. E ao mesmo tempo, eu comecei a ter regressões em outras terapias que eu fazia que não tinham nada a ver com regressão. Por exemplo, eu fazia uma terapia com uma senhora, que é uma fofa, Fátima, que é uma terapeuta também multidisciplinar, né? E ela fazia um sistema de apometria, mesa radiônica, várias outras coisas. E nas terapias com ela, eu começava a ter regressões, e nem ela entendia, assim. Aí eu voltava, eu falava, e ela sentia as mesmas coisas que eu tinha sentido. E aí começou a me tocar muito essa questão das regressões a vidas passadas. Começou a se mostrar muito na minha caminhada, assim. Tanto que eu dei um tempo no Theta Healing que eu comecei a ver que, assim, eu não entendi aquilo. Eu comecei a ficar até um pouco com receio, com medo mesmo de trabalhar o Theta Healing nas pessoas e não conseguir ajudar naquele conteúdo que se apresentava. Então, eu meio que dei um tempo nos atendimentos de Theta Healing para estudar mais o que estava acontecendo. Mas eu entendo hoje que foi realmente uma forma da espiritualidade mostrar, olha, estuda isso aqui vai te ajudar muito e vai te ajudar a ajudar outras pessoas. E aí, é uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Aí, quando eu voltei para a faculdade de psicologia, quando eu voltei da Califórnia, né, que eu fiquei morando fora durante a pandemia e tal, aí eu comecei a ir atrás dessa coisa de regressão, mas os psicólogos não podem aplicar isso. Isso é proibido pela Sociedade de Psicologia, como você sabe, né, e tal. Sim. E aí isso meio que ficou me desanimando, assim, porque eu procurava os cursos e eu só poderia fazer a TVP, mas quando eu estivesse formada em psicologia. E eu ainda estava no 4º, 5º semestre, então isso começou a me
desanimar, assim, né? A academia é muito ortodoxa, é muito fechada para assuntos espirituais, assim, né? Mas é isso, é o espaço deles. A academia é um lugar, a espiritualidade é outro, eu entendo. Mas não cabia mais na minha posição, assim, na minha cabeça, ficar ali ouvindo aquelas coisas que não iam praticamente me servir para nada no meu trabalho. E aí eu saí de novo, tranquei a faculdade no 6º semestre. E aí eu fui fazer o curso de psicoterapia reencarnacionista, que foi muito incrível, assim. Uma noite eu estava assistindo um programa e o rapaz falando de psicoterapia reencarnacionista, e aí eu entrei no site da Associação Brasileira de Psicoterapia. Descobri que não precisava ser psicólogo formado para fazer essa psicoterapia reencarnacionista. Entrei em contato com a professora que ia começar um curso no domingo aqui de São Paulo. E aí, um dia depois, eu comecei o curso. Que Que foi. fantástico. Não, foi surreal, foi uma coisa muito incrível. Foi tipo, começou em abril ou maio do ano passado, essa formação. São quase 2 anos de formação, né? Agora eu vou começar os estágios, tô começando os estágios e tal. Então, e aí foi nossa, uma jornada assim, surreal, assim, é incrível, é muito forte, é um autoconhecimento impagável, assim, é realmente muito incrível. E aí a gente começa na psicoterapia reencarnacionista para animais, que a gente faz à distância, né? Porque o animal não tem o neocórtex, a gente não consegue induzir uma meditação no animal, né? Então a gente precisa fazer à distância, com autorização do humano, do animal, né? Que eu falo humano, né? A pessoa que cuida do animal. E Sim. aí a gente acessa os conteúdos ou desta encarnação ou de encarnações passadas que estão levando o animal a ter alguns comportamentos ou sentindo emoções específicas. Então, é bem interessante, porque também às vezes traz informações, na verdade, quase sempre, para as pessoas que cuidam do animal. Então, traz informações de coisas que as pessoas precisam mudar, ou melhorar, ou transformar na rotina delas. Então, geralmente, os animais, eles dão com os animais, né? Que eu falo que são, na verdade, as consciências que cuidam dos animais, os mentores dos animais, o eu superior do animal traz essas mensagens que vão auxiliar também na rotina daquela pessoa. Alguma coisa que ela precisa melhorar, alguma coisa que ela precisa mudar também para afetar na rotina daquele animal, para ter mais qualidade de vida para ele e para aumentar essa Sim, conexão. Então, sim. é muito forte também, assim, é uma terapia bem profunda, que vai de encontro com o que eu busco, que é sempre isso, é melhorar a conexão das pessoas com os animais e no meu trabalho para que eles sejam mais educados, para que eles sejam mais responsivos, mais cordatos, para que eles tenham mais conexão com os humanos e possam ter uma qualidade de vida, de frequentar qualquer lugar com a pessoa, de viajar com a pessoa, de estar em toda parte com a pessoa, né, um animal que é bem-vindo, que as pessoas gostam de visitar você, que seu animal ele é educado, ele é bonzinho. Então, esse é o maior objetivo do meu trabalho. Então, tudo que eu faço é visando isso, é visando que os cães eles fiquem educados, porque as pessoas tenham essa relação de uma parceria com o animal mesmo, de um animal que seja parceiro, companheiro, que é bem querido, que possa estar sempre ali, sabe, em qualquer situação com a pessoa, Nossa, é né? fantástico. Você está falando comigo que eu estou pensando em situações. Eu estou pensando em comportamento, porque na realidade eu acredito muito, mas assim, muito que eles são uns seres assim que caiu do céu, anjinho sem asa. E eles são nossos mentores, não a Sim, gente é mentor deles, porque a gente aprende muito com eles. E eles são tão inteligentes, de uma sensibilidade tão fantástica, que eles conseguem assimilar quando a gente está chegando em casa. Eles podem ficar anos sem ver a pessoa, mas quando encontra, eles têm o reconhecimento. Eles sabem quem é pelo cheiro, sei lá, pela presença do espírito. Porque eu acredito muito nisso também, a parte espiritual. Eu, na minha família, por exemplo, eu tenho N situações onde eu tenho diversos irmãos, irmãs que têm essa parte de cachorro, tem essa parte de gato, tem essa parte de animais na família. E é desde assim, de pequenininho, sabe? E assim,
vem filhos deles, vem sobrinhos, né, que também já nascem amando animais e nem sabem o que é ainda, Que né? lindo. Nem sabem ainda o que é, mas já nasce amando, já tem uma frequência, eu falo que é uma associação muito grande com eles. E eu queria perguntar, eu não sei se você vai saber me responder, se você já chegou nesse contexto, mas eu acredito que você vai estar uma esclarecida muito profunda no que eu vou te perguntar agora. Há um tempo atrás, eu li em algum lugar e também conversei com uma pessoa nessa parte nossa espiritual, tal, e ela tinha falado sobre duas situações. A primeira situação, que os animais, eles possuem almas. Segunda situação, que essas almas, elas podem estar conectadas com o ser humano há muitas e muitas outras encarnações. E que elas vêm encaminhando com as encarnações junto com a gente. Só que eles têm pouco tempo aqui. Mas nesse pouco tempo, se a gente observar e parar e assimilar isso que eles estão vindo pela segunda, terceira, às vezes até quarta vez, eles ajudam a gente no nosso aprendizado aqui na Terra. Você sabe me dizer um pouquinho mais sobre isso? Porque assim, eu vou ser bem sincera, eu acredito muito nisso, mas eu sou muito ainda crua, eu conheço muito superficial, eu ainda não consegui entrar fundo nessa situação. Eu sei que eu tenho uma conexão muito grande, a minha família tem uma conexão muito grande com animais, mas para mim é muito superficial essa parte espiritual ainda. Tem como você relatar um pouquinho para a gente o seu conhecimento, até onde você já chegou com esses estudos? Porque eu sei que essa área é sua, né? E eu falo que hoje em dia, por exemplo, a gente usa muito animais, muitos cachorros, para quê? Para autismo. Eles ajudam as crianças a autismo. Nossa, eu arrepio de falar, porque quando o autista vai ter o processo de começar a fazer o processo de confusão, que é aquele processo que ele começa a entrar num trâmite, que ele sai um pouquinho, né, que ele começa a tremer e ter aquelas alterações corporal, o cachorro vai até ele e abraça. O cachorro compreende isso e vai até ele e abraça, porque naquele momento aquela criança está precisando só de um abraço para ela se sentir protegida. O que você pode falar para a gente sobre isso, por favor? Tá. Então, por partes, a questão das almas, da reencarnação dos animais, e depois a gente fala dessa questão das terapias assistidas por animais. Aí você me lembra, se eu esquecer. Não, pode deixar, porque é muita coisa. E a gente vai ter que fazer outras lives, mais lives, porque tem muito assunto aí pela frente. Espero que sim. A questão da espiritualidade dos animais. Eu acredito nisso, o que eu vou dizer agora não é só a minha opinião pessoal, mas é também baseado em estudos, que eu estudo isso há muito tempo, desde adolescente. E também baseado em prática, em experiência prática. Tanto das terapias que eu faço, de todas essas regressões que eu já fiz, tanto com outros através do Theta Healing e das outras terapias, quanto na minha própria vida pessoal, com os meus animais. Então, uma forma de estudar bem a espiritualidade animal, que é uma forma que para mim é bastante plausível, a forma como é colocado, é através do kardecismo mesmo, do espiritismo. Porque o Kardec, ele fez bastante perguntas sobre isso no Livro dos Espíritos, para os espíritos de luz, porque ele também tinha essa dúvida, e eles responderam de uma forma que parece bem lógica, e é o que a gente vê quando a gente começa a fazer as terapias. Uma outra forma de estudar também isso, sobre a espiritualidade dos animais, são essas outras terapias que a gente faz, porque quando a gente acessa essas informações do animal já desencarnado, ou do humano que está sofrendo aquele luto, a gente visualiza onde o animal está. Ou a gente visualiza o que aconteceu com ele na hora do desencarne. Então, os animais, assim como nós humanos, têm almas individualizadas, né? Diferente dos invertebrados, por exemplo. Os insetos já têm almas grupais. Por exemplo, se você assim, mata um pernilongo, ele imediatamente já vai nascer em outro lugar. Ele não tem uma individualização, é uma alma grupal que a gente fala.
O mamífero, ele já tem uma alma individualizada, né? Ele tem um sistema nervoso bastante complexo, super complexo. A única diferença entre nós e os cães é que eles não têm neocórtex. É uma grande, baita diferença, inclusive, que prova, como eu disse, na minha opinião, né? Porque esse assunto é bem polêmico, a informação que traz o Livro dos Espíritos, por exemplo, quando diz que não a metempsicose, que é quando o espírito pode reencarnar como animal, um humano pode reencarnar como animal, animal como humano, depois voltar como animal, isso não existe segundo essa lógica. Porque um perispírito, por exemplo, que já tem um neocórtex, ele não vai conseguir na outra encarnação habitar um corpo que não tem um neocórtex. E tem a questão genética. Se ele tem um perispírito com um tipo de DNA específico, um genoma específico, ele não pode habitar um corpo que tem um genoma completamente diferente. Então, a espiritualidade não é uma coisa mística. É uma realidade que é uma ciência muito infinitamente maior do que essa ciência aqui na Terra. Ah, sim, com certeza. Então a vida... Com certeza, sem dúvida alguma. Então a gente, dentro da ufologia mesmo, que eu amo também esse assunto, né? A gente estuda muito isso, né? Graças a Deus, ao Criador, hoje a gente está recebendo muitas informações e tem muitos terapeutas trazendo a ufologia para nós. E o quanto os outros seres ajudam aqui o planetinha Terra. E o ser humano aqui na terceira dimensão ainda, para a gente caminhar para esse despertar, né, esse salto quântico para a quinta dimensão. E a gente vê, por exemplo, tem a raça dos felinos, vou dar exemplo dos felinos, porque é o mais conhecido. Eles não são felinos como o gato doméstico nosso. Eles são felinos que já tiveram muitas encarnações depois de quando eles foram um gato. Inclusive, eles são mais evoluídos consciencialmente do que o Homo sapiens sapiens, apesar de terem um formato felino. Então, é isso que eu tento explicar para as pessoas, sabe? Quando eu vejo assim, pessoas que fazem essas terapias e acabam trazendo essa informação que o budismo traz, né? Mas aqui o budismo é uma religião muito antiga, então naquela época também não tinha todo esse conhecimento para nós. Da metempsicose, que é essa coisa do animal reencarnar humano, humano reencarnar animal, e aí eu tento trazer essa explicação que, para mim, bate, é bem plausível, de que a gente tem uma escala progressiva de desenvolvimento, inclusive físico. Então, não é que o ser humano é melhor que o cachorro porque o ser humano tem neocórtex, não é isso. É que a gente vai criando mais áreas no nosso corpo para ir criando mais consciência e evoluindo a consciência. Não que a gente seja melhor que um cachorro, porque também entra nesse ponto. Então o ser humano, você está dizendo que o ser humano é melhor que o meu cachorro é muito melhor que muita gente, né? Muita gente fala isso. Eu tenho certeza que sim. Mas o cachorro não tem neocórtex, ele não racionaliza, ele não tem livre-arbítrio, ele não ele faz simples escolhas conforme aquilo que se apresenta e eles aprendem por associação e eventos. Mas ele não tem a capacidade mental de ligar um notebook, por exemplo. Sim. De construir um prédio, de fazer uma live, assim, então é nesse ponto que o ser humano não é mais evoluído, mas ele sim, ele tem maior capacidade de criação, de consciência do que o animal. E aí que entra a questão da evolução, por que é tão importante que o humano se melhore para o animal melhorar. Agora mesmo, eu acabei de atender uma moça e no final da consulta, ela foi muito bonitinha. Ela falou, nossa, ela falou, eu nem imaginava que essa consulta ia... Isso, graças a Deus, eu tenho escutado sempre que eu peço, né, que venham pessoas que têm essa consciência. Ela falou, eu nem imaginava o quanto a minha ansiedade está afetando a ansiedade dele. Então, se a pessoa tem essa consciência, ela entende que sim, que o animal está sendo um bioindicador para ela de que tem ansiedade demais naquela casa ali. Ela tem que dar uma baixada, ela tem que melhorar. E aí as terapias que eu ensino dentro do adestramento, elas vão ajudar não só o cachorro. Na verdade, aí eu vou contar um segredo aqui, que eu só uso o cachorro como um canal, porque meu foco
É acalmar a pessoa, entendeu? E aí um cachorro tá lá só disfarçado, é o coadjuvante, é tipo meu auxiliar. Exato. É por isso que você está aqui falando num espaço que é para humanos, porque na realidade os animais Exatamente. eles são utilizados como é como você acabou de falar, né? Eles são usados como os anjinhos, né? E assim, tem essa romantização também, né? É, os anjinhos. Eu sou. Sim, né? Porque se você olhar quantas cicatrizes eu tenho. Ai, nem fale. É. Se eu te mostrar o meu braço, porque assim, eu falo que lá em casa, cada um tem um temperamento. Então, eu tenho uma que é tranquila, eu tenho uma que é medrosa, eu tenho uma que é agitada, eu tenho uma que é nervosa. Então, eu falo que cada uma tem um temperamento meu. E assim, tem Ai, uma ali que Jesus. só Jesus na calça. Sou eu virada no giraia. Para você ter noção, ela foi devolvida 3 vezes. Nossa. 3 vezes. Foi atotada e devolvida 3 vezes. Aí ela veio para mim, né? Por coincidência ou não, para me ensinar, né? né? Pra dar um tapinha de luva de película. E assim, ela é terrível. Agora ela melhorou um pouquinho, então eu entendo perfeitamente. Ah, mas pra mim eles são os anjinhos. Nossa, eu assim. Não é. Eu falo, ai, nossa. Quando a gente fala assim, anjinhos e tudo, é por isso, é porque realmente os animais são mais puros do que nós, porque eles não têm livre-arbítrio, porque se eles tivessem, eles não Nossa, teriam. ai, não, aí a gente estaria perdido. Então é Mas é por isso. verdade. Por isso que eu trabalho tanto para isso, assim, para que as pessoas tenham essa consciência que não, os animais não vão, a gente não vai voltar a ser um cachorro ou um gato na outra encarnação. É totalmente diferente. O animal ele é puro ainda, mas é porque ele não tem esse livre-arbítrio. À medida que vai evoluindo e criando consciência, é igual um humano, assim, uma pessoa muito ignorante, que a gente fala que não conhece ainda, ela é mais pura, mais ingênua às vezes, né? Não tem maldade. E à Sim, medida que. sim. Isso a gente vê tanto na Bíblia quanto no Evangelho, segundo o Espiritismo, quanto em qualquer religião. Fala muito dessa questão. Quanto mais poder a pessoa tem, mais difícil ela seguir um caminho da luz, porque ela tem mais conhecimento sobre como manipular, por exemplo, as pessoas, como usar o Sim. poder de forma não legal. Então, assim, o animal, ele não tem isso, ele não tem esse conhecimento, ele não tem. Por isso eles são puros, né? Porque eles são pura natureza mesmo, a gente fala. Sim, É, sim. é por isso que a gente acaba falando anjinhos, mas isso também romantiza um pouco, assim. Então, no meu trabalho, por exemplo, na parte de adestramento mesmo, na maioria dos casos, as pessoas têm muita pena, têm muita dó do animal. E a gente não pode ter pena e dó do animal. Porque assim como nós, o animal passou por aquilo que ele necessitava passar. São experiências para a evolução, são aprendizados. Assim como a gente, né? Então, por exemplo, a gente escuta muito isso no meio de cães, de animais, né? Eu vi esses dias mesmo uma pessoa escreveu isso num post de ONG lá, num post de uma ONG. Ah, sim, por isso que eu gosto mais dos cães. Se eu ver um cachorro atropelado na rua, se eu ver um humano sendo atropelado na rua e um cachorro, eu vou salvar o cachorro, porque o humano merece morrer, que não sei. Aí eu acho que já é muito. Aí eu acho que já é muito exagero. Então, mas Né? muita gente fala isso é assustador, assim, porque primeiro a gente tem que amar a nossa espécie, Exato. né? Porque somos nós que cuidamos deles. Então a gente precisa primeiro se tratar, cuidar da nossa espécie, para poder cuidar de qualquer outra espécie, não só dos animais, das plantas também. Sim. Se eu sou uma pessoa que não tô nem aí para as plantas, que não dou água, não coloco adubo, não troco a terra, não aro a terra, elas vão simplesmente morrer, desencarnar. Sim. O animal é a Exato. mesma coisa. Então, assim, o ser humano, ele precisa muito dessa consciência, sabe? De que não é assim. Os animais não são coitadinhos, não são pobrezinhos, não são uns incapazes, que não sabem nada, não tá passando por aquilo porque eles são vítimas. Não, na verdade, eles estão experienciando como a gente também está experienciando, né? A Eles gente têm tem essa dó, claro. consciência.
Sim, é interessante isso que você está falando, porque eu entendi perfeitamente o que você quer dizer. É cada um no seu reino. Então, cada Sim, um estando no seu reino, cada um passa um processo evolutivo quanto e no momento que precisa acontecer, né? É fato. E como a gente não tem que ter dó, porque eu era assim, eu saía quando estava frio, então eu saía, ia trabalhar com algum casaco, alguma coisa, eu chegava em casa praticamente só com a parte de baixo, porque eu saía distribuindo as minhas roupas pelo caminho. Então, na hora que eu morria de dó. E aí eu fui entendendo que é. na realidade a pessoa está vivendo aquele momento porque ela precisa viver, porque foi a escolha dela. Então, se ela Também, passa né? por aquele tipo, né? Se ela passa por aquele tipo de processo, de experiência que ela está passando, é porque ela precisa aprender alguma coisa, né? E eu É, posso lhe ajudar de maneira sadia, né? Vamos dizer sim. assim. E eu peguei o quê? Os animais. Aí eu ainda tenho essa com os animais, eu ainda tenho essa coisa, ai meu Deus, que judiação, tá no frio, tá na chuva, tá com fome, quero catar todos, levar para minha casa, mas eu não consigo. Eu ainda vou te confessar que eu sou muito assim com animais, mas eu compreendo, porque acaba que eu tiro a possibilidade deles também de crescer, né? Sim, sim e não, porque assim, a gente precisa ter. A compaixão é um sentimento elevado, né? Um sentimento realmente muito salutar, maravilhoso para nós. O grande problema é quando nós nos anulamos para ajudar o outro. Uhum. Porque em algum Uhum. momento essa anulação de nós mesmos vai prejudicar a nossa vida. E aí a gente não vai conseguir ajudar mais ninguém e nem a nós mesmos. Na constelação Entendi. familiar, a gente aprende isso como a síndrome do Salvador. Uhum. Que é aquela pessoa que quer salvar Sei. tudo e todos os animais, quer pegar todos os animais na rua e quer salvar todos os moradores de rua. Só que aí o que acaba acontecendo com essa pessoa? Ela, geralmente, né? Porque eu já estive nesse lugar também. Você começa a ter muita raiva que os outros não fazem o que você faz. E aí, por exemplo, a pessoa pega lá 5 cachorros na rua e depois fica perturbando todo mundo para ir adotar o cachorro que ela pegou na rua. Ou para comprar ração para ajudar ela a sustentar o cachorro que ela escolheu pegar na rua. Então é isso que está errado. Por quê? Porque aí a pessoa começa a desenvolver muitos outros sentimentos que são maléficos para ela. Ela começa a ter muita raiva, fica indignada, acha uma injustiça, que ninguém olha para os animais, que ninguém se importa, o ser humano é horrível. Só que, na verdade, o cachorro estava lá na rua vendo a vida dele, beleza. Péssimo, na verdade, porque não deveria nem ter cachorro na rua, ok? Isso, né? A prefeitura aqui no Sim, o país devia ser diferente como é na Europa e nos Estados Unidos, que a gente sim. não vê cachorro animais na rua. Mas Aham. estamos um país subdesenvolvido, né? Então, ok, política não vamos discutir, porque eu acho que nunca vai melhorar. Isso. Eu acho que o Brasil não vai melhorar nunca, eu não tenho esperança para esse país, a questão da política. Mas, é, Eu também não. o Acho que que eu tem que posso. fechar e começar de novo. Exato. O que eu posso fazer para ajudar dentro do meu limite, que não vai prejudicar a minha vida, que não vai fazer eu depois ficar perturbando outras pessoas para me ajudar, já que eu não dei conta do que eu fiz? Essa é a questão, entendeu? Então, quando eu fui trabalhar na Cracolândia, eu fiquei um tempão trabalhando na Cracolândia, em um centro espírita aqui no Mangaló, na Casa Sagres, se chama. Quando eu fui trabalhar na Cracolândia, nossa, eu aprendi isso muito, assim. Essa questão de separar essa dó, essa pena. Porque até mesmo espiritualmente, você acaba sendo forçado a separar. Porque se você sente pena e dó, você conecta na hora, sintoniza na hora com os eguns, com os obsessores que estão ali. Se você tem um olhar de fora mais neutro, de quem quer realmente ajudar da forma possível e enxerga aquelas pessoas como pessoas como nós, que fizeram escolhas e estão lá. E o que eu posso fazer para ajudar é até tal lugar. Você se blinda e você consegue fazer um trabalho muito melhor, consegue aconselhar melhor. A pessoa que já Ixi, está toda ferrada, você tem alguém a lá sua que tá conexão, ruim, a sua conexão caiu. Aí
Caiu um pouquinho, travou aí. Travou em Parou contato. a- Parou onde você estava explicando que você aprendeu muito lá na Cracolândia, aonde entrar na frequência, na energia. Sim, e aí você também aprende a não... Tá bom agora a conexão? Agora sim, aham, Você tá ótimo. aprende a não ter dó, não ter pena, porque aquelas pessoas são pessoas como qualquer pessoa. Qualquer um de nós poderia estar naquele lugar. E muitos de nós já estivemos naquele lugar, seja nessa ou em outras Sim, encarnações. Então, sim. quando a gente está doente, quando a gente está ferrado na vida, alguma coisa, a pior coisa é os outros ficarem sentindo pena e dó. Que é isso, o que vai acontecer? Você vai entrar cada vez mais no buraco, você não vai melhorar. Exato, você entra na frequência. Entra, e aí você acha que realmente eu tenho que ser um coitadinho para alguém olhar para mim, para eu ser vista, eu tenho que ser uma coitada, um coitado. E aí você não Tem dó sai de do mim, né? limbo. Tem dó de mim, ai, tem dó de mim, né? Tem, Faz um drama. tem. Exato. Então, quando a gente trabalha com morador de rua, é bem legal para quem, se alguém que está assistindo ou vai assistir a live tem essa questão de ter muita pena, de ter muita dó, de ter a síndrome do Salvador, e fica muito indignado e com muita raiva. É bem legal procurar um trabalho com morador de rua, com a rua, com pessoas que moram na rua, porque vai aprender muito nesse ponto, assim, é realmente surpreendente, assim, é incrível, é muito incrível. Você aprende a trabalhar isso, assim, você aprende a ser mais neutro, sabe? Você aprende a entender o livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio do ser humano. É isso, a pessoa escolhe, choices, como diz uma amiga minha, choice. É a escolha. Não, é fantástico isso que você está falando, porque realmente é frequência. E quando a gente entra numa frequência baixa, se a gente não consegue elevar, a gente fica lá com ela. Eu tinha muito isso. Nossa, eu queria ser salvadora do mundo. Eu queria ser salvadora do mundo. Nossa, quantas campanhas, quantas coisas eu não fiz, quantas. E hoje eu já atuo de uma maneira diferente. Hoje eu continuo fazendo essa parte social, mas eu estou ensinando a pescar. Isso. Eu estou ensinando a pescar e não estou mais o peixe, né? Então, eu acho que a real... Eu ainda faço isso com algumas pessoas. Eu não vou confessar que eu sou 100% ainda normal. Eu não sou 100% Mas é normal. importante ajudar financeiramente, né? A gente tem que ajudar as protetoras, porque é um trabalho muito difícil e de muito gasto financeiro. E eu acho maravilhoso quem tem essa missão de resgatar animais, tem que resgatar, se sente feliz fazendo isso. O grande problema é esse, até onde a pessoa vai, até onde a pessoa consegue sem tirar a qualidade de vida dela, sem destruir o relacionamento afetivo dela, sem destruir a família dela, né, o dinheiro que ela tem para se sustentar. Então, é isso que falta, eu acho, assim, um pouco nessa área de proteção animal, de não ter esse limite, de até onde eu consigo ir, até onde eu sou capaz de ir. A consciência, né? A consciência eu posso ir até aqui, mais que isso eu não consigo. Eu não consigo, Né? porque, assim, infelizmente, sabe? Claro que a gente nunca vê animal na rua, é muito triste, mas é isso. Infelizmente, eu que sou uma pessoa comum, você que é uma pessoa comum que a gente fala, né? Que não tem grandes milhões na conta. Sim, por enquanto. A gente não consegue resgatar todos os animais na rua, a gente não tem condições físicas, muitas vezes, as pessoas de fazerem isso. Então, é uma grande questão essa, assim, e tem muito julgamento, assim, comigo disso, porque muita gente entra em contato para eu adestrar o cachorro que ela pegou lá na rua, que é agressivo. E aí eu falo, primeiro que eu já falo que o adestramento não vai ser para o cachorro, vai ser para a pessoa. Aí a pessoa já fica revoltada. Que eu sou uma egoísta, que eu não quero ajudar ela, porque ela pegou o bicho da rua e eu não estou fazendo nada para ajudar. Aí eu falo, então, olha, eu tenho um canal lá no YouTube com dezenas de vídeos gratuitos, eu posso te mandar as playlists, os caminhos das pedras, você assiste, põe em prática, qualquer dúvida você fala comigo, eu não tenho tempo. Aí eu já respondo, se você não tem tempo, por que você pegou o cachorro? Primeira coisa que você tem que pensar. Enjaulado, então, né? Para deixar enjaulado, fechado dentro de casa. Exato. Não, entendeu? Então, isso é muito complicado, assim, pra gente que trabalha com adestramento de cães, né? Eu e outros adestradores, caso eu tenha algum assistindo, vai entender. Isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas. Eu falo, você não tem tempo porque você pegou o animal.
Simples. Sabe? Não faça. Exato. Se você não tem tempo para manter um relacionamento, não tenha um relacionamento. Você não tem tempo para ter um filho, não tenha um filho. Tipo, é fácil. São prioridades na vida. Não dá para ter tudo na vida. A gente tem que fazer prioridades, tem que escolher, né? Então, sim. Quando a gente faz escolhas, toda escolha tem uma renúncia. Toda escolha na vida tem uma renúncia. Se eu vou ter um animal em casa, um pet, eu sei que eu terei que ter renúncias. Se o meu momento de vida não permite essas renúncias, não vou ter um pet. Sim. Por isso, o emocional tem que ficar um pouco de lado quando a gente fala de animais, né? Então, essa questão da romantização do emocional, a gente tem que ser mais racional, às vezes. Dá vontade? Sim. Dá, mas a gente tem que ser racional, né? Porque senão a gente acaba levando... eu costumo até falar, a gente vai estar passo maior do que a perna, né? E aí acaba que a gente vai transformar numa bola de neve tão grande, tão grande, tão grande, que eu mesma, eu fui para a casa da minha irmã no final do ano passado, e o que eu fiz? Eu cheguei lá, ela tem... É assim, me perdoe as pessoas que fazem isso, que cria cães, que tem essa profissão de ter canil, me perdoem. Né? Mas eu sou um pouquinho assim, né? Cada um tem seu sistema, cada um tem, né, suas escolhas, enfim. Mas eu, Andréia, sou um pouquinho assim, meio que ainda sistemática com isso. E o que eu fiz? Eu fiquei com dó e soltei todo mundo. Soltei todos eles. Soltei, sabe? Até então, ficaram lá 3 horas e meia, lindos, maravilhosos, tranquilos e calmos. E o que eu fui fazer? Eu fui colocar ração. E eu esqueci. Não, eu esqueci. Que eu lembrei do Cortinho. Que ele tem uma raça, agora eu nunca lembro a raça dele, mas é aquele que parece um porquinho, que tem um focinho achatado. O Bulldog. Isso, eu lembrei que ele é um dos mais bravos. Então eu fechei ele, coloquei ele na casinha dele, fechei. Só que eu esqueci daquele outro que é lindo, maravilhoso, que ele tem até os olhos coloridos, que ele é aquele do frio, que ele é branco. Branco é isso, eu esqueci dela. E aí, o que aconteceu? E tinha um tanto de Lulu. Nossa, que bagunça. Não, eu enfiei todos, eu soltei todo mundo. E aí, o que aconteceu? Ela pegou uma Lulu. E aí teve que apertar um olhinho e tal. Mas o que eu fiz? Meu coração mole, vi aquela situação e soltei. Mas eu cometi um erro, por quê? Porque eles são cães. Isso, muito bem. Eles não têm, né, essa parte de racional. Né? Então, assim, eu fiquei com muita dó. E soltei, e aí aconteceu isso, né? Nossa, mas foi muito bom você ter falado sobre isso, muito bom. Porque você trouxe um exemplo prático da sua vida, sem medo de alguém te julgar. Ai, que absurdo que ela fez isso. Para mostrar, é isso que eu falo, não podemos romantizar. Os cães são selvagens. Eles são selvagens. Eles são animais que não têm neocórtex. O ser humano com neocórtex é selvagem. Imagina um cachorro que não tem. Ele vai ser muito mais selvagem. Ele age muito mais por instinto do que o ser humano, que ainda, infelizmente, age muito mais por instinto. Então, isso é uma das minhas propostas também. Olhar para o cachorro como um cachorro, não como um bebê, como um filhinho, como um ser inocente, puro de luz. Porque todos nós somos puros de luz, até a segunda página, entendeu? Essa parte, Flávia, eu sofro, porque eu trato os meus como se fossem meus filhotes mesmo, sabe? Meus filhotinhos, meus bebezinhos, sabe? Então, tudo bem você fazer isso. Se for para você, pelo seu amor por eles, que é um amor de mãe que a gente sente mesmo, é como parte de nós, assim. E quando desencarna, é uma dor que só quem sofre sabe, é uma dor assim, lancinante no nosso coração. Nossa, eu saí. Até uma a minha perguntou aqui sobre isso, a gente vai falar sobre isso. Nossa, uma das últimas que morreram, minhas, ela foi uma maltese.
ela teve um problema neurológico, ou melhor, autoimune. O cérebro, as células brancas começaram a comer o cérebro. E ela começou a meio que passar mal mesmo. Eu trabalhava na época em 39 hospitais. 39 hospitais. E ela começou a ficar muito doente. E eu comecei a não conseguir trabalhar. Porque eu não conseguia pensar nela doente e ter que cuidar de pessoas. Eu não tinha condições, porque era um sofrimento muito grande. E quando ela faleceu, menina do céu, que coisa mais horrorosa. Era como se tivesse morrido uma parte de mim mesmo, sabe? Eu falo que para mim essa situação de animal e eu acho que eu tenho eu acho que eu tenho que trabalhar muito isso, porque eles são um pedaço de mim tão grande, Flávia, mas tão grande, que eu mimo de uma tal maneira que eles fazem o que eles querem. Aí que tá. Aí eu contrato uma adestradora, a adestradora vai lá para adestrar os animais, mas na realidade ela tem que me adestrar. Sim. Né? Ela tem que colocar na minha cabeça que eles não podem estragar as coisas, que eles não podem pintar e portar do jeito que eles pintam e portam. Então eu entendo perfeitamente o que você está querendo dizer. Eu assumo as responsabilidades. Olha, é muito legal. Parece até que a gente combinou, gente, mas a gente não combinou o script dessa live. Só que aí eu vou aproveitar o que você falou agora para trazer mais uma lição, um conselho, uma experiência, um conselho mesmo para quem está assistindo, né? Você falou, e eu mimo muito, e aí a adestradora vem, faz as coisas, não adianta nada. Aí também entra outra lição que eu trago muito no meu trabalho. Como eu estou ajudando na evolução consciencial do meu animal, se eu não deixo ele crescer, se eu não permito que ele evolua, se eu não ensino ele, se eu não educo ele. Então, a educação para qualquer espécie, para a gente, para os animais, ela é imprescindível para crescimento, evolução. Nem precisa falar espiritual, evolução na sociedade, evolução consciencial, evolução financeira, evolução relacional, qualquer coisa. Então, a educação, ela é básica para a evolução de qualquer espécie. Por isso Sim. é tão importante quando a gente fala isso. A gente mima os cachorros, tudo bem, você pode pôr roupinha, pode pôr sapato, põe o que você quiser no carrinho, que eu falo para as pessoas, né? Tem gente que fica pegando nisso, fala, gente, faz o que quer, compra Swarovski, põe no pescoço do seu cachorro, o dinheiro é seu, tudo bem, não me importo. O que me interessa é, você está educando seu cachorro quando ele precisa ser educado? Ou você está deixando ele fazer o que ele quer? Ele está dormindo na sua cama, na sua cabeça, no seu travesseiro, e quando seu marido chega perto, ele rosna pro seu marido? Né? Ou ele te arrasta na rua, te puxa, que você chega a cair no chão e ficar toda ralada? Ou ele ataca outros animais, ou ele ataca suas visitas, ou ele destrói suas plantas. Então, assim, ou ele não come o que é ofertado e fica fazendo maior frescura e manipulação para você dar cordeiro para ele. Eu já tive aluninhos que comiam só cordeiro. Pelo amor de Deus. Gente, eu tenho uma menina, e essa menina, ela só come uma ração. Aí, não, tudo bem. Só pelo menos é ração. Mas ela rejeita. Ela não quer mais nada. Ela rejeita. Ela mia. Agora sim. Tudo bem, né? Que a ração entra noutra questão, que a gente sabe que a alimentação natural seria melhor, mas imagina você que tem 8 animais, fazer comida para 8 é impossível. Então, assim, agora tem esse tipo de exagero, entendeu? Que os cachorros acabam manipulando as pessoas de uma forma que tira a qualidade de vida da pessoa. A pessoa não, às vezes não tem nem dinheiro e gasta horrores porque o cachorro quer assim. Tipo, meu cachorro quer assim, meu cachorro manda, meu cachorro é assim. Ah, é uma coisa que eu disse, meu cachorro é assim, é da personalidade dele. Se ele não gosta de outros cães, tudo bem, é o jeito dele, não é o jeito dele. A sua obrigação como proprietário desse animal, como pessoa que guia esse animal, a guiança desse ser, é fazê-lo evoluir e entender que ele tem que respeitar os coleguinhas da espécie dele. Não é o jeito dele, isso não é normal, isso não é bom para ele. Sim.
Então, isso é uma coisa também que eu falo muito. Ah, meu cachorro é assim mesmo. Ele tem que ser livre, ele é reativo com os outros cães, mas é o jeito dele. Não, não é assim. Ele tem que aprender, senão ele não vai evoluir. Na outra encarnação, ele vai nascer de novo agressivo, aí o que vai acontecer com ele? Ele não vai nascer de raça, bonito, você vai comprar ele como a gente vê. E ele nunca vai ser abandonado. Ele pode nascer como um vira-lata, que ninguém vai querer, agressivo, reativo, que não foi curado na encarnação anterior, porque o outro humano não tinha essa consciência, não queria enxergar, negava, era negacionista, e aí na outra ele vai sofrer pra caramba, porque ninguém vai pegar esse cachorro agressivo. Então, esse é o nível quando a gente tá, quando a gente entra no autoconhecimento, quando a gente entra nessa despertar de consciência que a gente está falando aqui, como é importante a gente não negar as sombras, nem as nossas, nem do cachorro. Por que eu estou aceitando a reatividade do meu cachorro? Porque eu acho que a minha reatividade também deve ser aceita. É os nossos espelhos caninos, os nossos espelhos pets. Exato. O cachorro é o nosso espelho, e é mesmo. Ele é. Agora, pra gente encerrar, porque senão também eu vou te consumir muito nessa primeira. Imagina, e a gente vai estar eu fazendo adoro falar. Deixar eu falando aqui sobre isso. Eu amo esse assunto, sério, muito. Mas a gente vai aprofundar mais, a gente vai ter outras lives com certeza, porque é muito assunto, é muita coisa para poder falar sobre eles. E é como eu falei, hoje em dia, inclusive, tem casais e pessoas não tendo filhos, né? Eles estão adotando animais, colocando os animais como os filhos e esquecendo que eles precisam ser educados como os filhos, precisam dar atenção como os filhos, mas isso já é outra conversa para outro tipo de live para a gente falar futuramente. Então a gente tem muita coisa para falar aí. Tá. A gente fala disso depois que dá também muita coisa para falar. Muita. Para a gente encerrar essa de hoje, vamos só fechar sobre a parte dos animais serem utilizados como terapeutas de humanos, como eu citei na parte do autismo anteriormente, como também na parte de TDAH, que ele está sendo utilizado para poder acalmar a criança, e outros tipos de síndromes também. Lógico, tem a parte de guias para cegos e outras coisas a mais. Mas fala para a gente sobre esses dois contextos e sobre os outros contextos que você conhece. O cachorro como terapeuta, o cachorro como salva-vidas, o cachorro como um guia. Fala pra gente um pouquinho sobre isso pra gente encerrar. Eu acho maravilhoso colocar um cachorro para trabalhar. Eu acho maravilhoso, porque todos nós, todos os seres criados, inclusive os minerais, os cristais, os vegetais, tudo que existe na criação está aqui para servir ao todo. Ao todo é o quê? A todos. Os cães amam trabalhar. Eles adoram trabalhar. E a maioria das questões comportamentais ocorrem justamente por ociosidade, por não ter atividade, por não ter coisas para fazer. E a gente vê muito isso num cachorro que trabalha, que tem uma atividade. Eles ficam muito felizes, eles adoram servir, né? Trabalhar, servir a um propósito, como a gente. Porque a gente também adora servir a um propósito e ter um propósito de vida é imprescindível, é essencial para você ter alegria de viver, ter razão para acordar de manhã, se curar de tristezas, depressões e coisas que acontecem nas nossas vidas, de todos nós acontece. Independente de quanto dinheiro a pessoa tem, de onde ela mora, não importa. Se não existe um propósito, a pessoa perde a razão de viver, perde a vontade. Sim. Então, o animal, ele não, claro que ele não filosofa tudo isso que a gente falou aqui. Mas quando ele tem um propósito, quando ele percebe que ele está sendo útil, você vê como ele está feliz, assim. E eu trabalhei, a Nina trabalhou muito comigo em terapia assistida, em asilos e em hospitais. E os cães, eles são tão felizes quando eles estão lá, é uma coisa muito linda de ver, assim, é uma graça. E a gente trabalhou também numa clínica de fonoaudiologia que tem aqui em Perdizes, né, aqui perto. Então, a terapia assistida por animais, ela é maravilhosa porque o animal, como ele tem essa presença muito forte, pura mesmo, de amor, assim, da natureza mesmo, ele consegue distrair muitas pessoas, distrair os doentes daquele sofrimento que ele está ali no hospital, ou distrair os idosos que estão ali no asilo,
que é muito triste, né? Eu até falava que era muito mais triste trabalhar no asilo do que no hospital, muito mais. Sim. Porque Sim. E ela sentia isso também, eu e ela, assim, porque no asilo muitos estão ali literalmente esperando desencarnar, sem nenhum propósito, sem nenhuma visão no futuro, assim, muitos foram abandonados, é muito triste. No hospital, as pessoas ainda têm aquela esperança de que vão receber o transplante, de que vão receber a adoção, de que uma hora elas vão sair dali, então é uma coisa muito forte. Quando você leva um animal nesse lugar, os doentes ou os idosos, eles distraem muito a mente. E isso propicia que o sistema deles comece a se reorganizar, a ter mais serotonina, endorfina, mais neurotransmissores e hormônios de bem-estar. E também começa a trazer para aquela pessoa que está necessitando daquela atenção uma esperança de que ela pode sentir alegria de novo, de que ela pode sentir aquele amor de novo, mesmo que tenha vindo através de um animal, de um coelho, de um cavalo, de um cachorro. Então, a terapia assistida por animais, ela tem uma potência enorme. Eu gostaria muito, assim, de um dia ter a capacidade de poder treinar cães para fazer terapia assistida por animais, né, de poder sustentar isso, porque é um trabalho meio caro, assim, né, bem dispendioso. Mas eu gostaria um dia de ter, porque realmente tem um resultado muito potente. É muito. Não, é fantástico. É fantástico. Eu, assim, me surpreendi como a recuperação de algumas síndromes foi maior quando coloca assim um pet, quando coloca uma tartaruga, um peixinho de aquário. Como é diferente a recuperação para aquela criança. Nossa, é fantástico, fantástico mesmo. Fantástico. Mas os cães, especificamente, tem isso também. Nesse trabalho, o cachorro precisa ser extremamente educado. Extremamente obediente ao humano dele, o dono, o tutor, como a pessoa queira chamar. Ele tem que ter uma educação 100% responsiva, porque senão ele pode causar acidentes. Sim. Então, não é um trabalho simples, é uma coisa bem complexa. Por isso que a gente não tem muito, porque é muito complexo, demanda muito da pessoa, né, que está levando o animal, demanda muito da pessoa da ONG ali, porque tem toda uma organização, precisa ter encontros de adestramento. Então, é um trabalho assim que talvez eu faça um dia quando eu estiver mais velhinha, assim, porque realmente precisa de uma dedicação muito grande para fazer esse trabalho. Praticamente você não vai ter um emprego remunerado, sabe? É um trabalho realmente que é bem dispendioso, assim, mas realmente é muito incrível, é maravilhoso. Eu imagino. Minha Flor, te agradeço de coração, Tiago. Sabe o que eu queria responder? Uma moça aqui, Zeus Jade Huskes, ela escreveu que perdeu o dela 6 meses e está buscando respostas na espiritualidade. Ela não consegue sonhar com ele. Quero muito sonhar com ele, a saudade é imensa. Aí, se ela estiver por aqui ainda, ou se ela assistir a live depois, eu posso dar uma dica para ela aqui. Quando ela for dormir à noite, ou de dia, quando ela for se deitar, para ela se conectar com a espiritualidade maior que cuida dela. Com a espiritualidade maior que ela acredita, da religião dela, da crença dela, independente de qual seja. Para que essa espiritualidade maior, de alguma forma, ajude ela a se conectar com o mentor, o eu superior, o eu divino, com a essência que habita este animal que desencarnou. E, independente dele estar encarnado aqui novamente, ou ainda no plano espiritual desencarnado, que eles possam se encontrar em projeção astral, enquanto ela estiver dormindo, e ele também. E aí, uma outra coisa importante é que e que ela peça isso antes de dormir, que ao acordar, ela conserve uma salutar lembrança dessa experiência, que ela conserve essa memória, que ela se recorde de ter encontrado esse animal. Isso vai trazer bastante acalento para ela. Ela lembrar que encontrou o animal, ela lembrar que viu, mas que ela saiba que, independente dela fazer tudo que eu estou falando aqui, ou lembrar ou não, o amor que ela sente por ele já está fazendo, ela já encontra com ele com certeza no plano espiritual. Não todos os dias, mas com certeza em algum momento ela já se encontra com ele, porque a conexão é infinita, é profunda entre nós e os animais, assim como entre nós e as pessoas.
E eles também recorrem a isso, eles também querem estar do nosso lado, eles também vêm para ficar perto da gente. Então, a gente encontra, para ter projeção astral e lembrar dessa projeção, tem que fazer todo um trabalho, é uma técnica, né, bem complexa. Mas isso já acontece, então para ela ficar tranquila, que isso já acontece. Ai, que delícia. Mais uma dica aí, pessoal, para quem perdeu um pet, que amava muito e sente essa saudade como ela está sentindo. Tem muitos casos de depressão, muitos casos de angústia mesmo, medo. Tenho muitos casos de medo depois que perdeu o cão, a pessoa fica até com medo da morte em si, né? Então, pessoal que já passou por isso, façam essa dica que a Flavinha deu, porque eu acho que vai ajudar muito nesse processo de aceitação, né, também. É uma Então, aceitação. Entender que a morte não... Assim, a gente sofre, eu tô falando isso por mim também, mas a gente... Assim, a gente tem que aceitar. E a morte não existe. Nós estamos conectados, nós vamos nos reencontrar. Exato. Eu falo, gente, a gente não morre, nunca morre. Nunca. A gente só muda de plano. A gente só muda de plano, a gente só muda de série. De roupa. Mas, enfim, é só de roupa. É melhor ainda, se a gente só troca de roupa, verdade. Enfim, ó, beijo na alma, no coração, gratidão. Muito obrigada. Gratidão imensa por estar aqui com a gente. Eu te agradeço. Seja bem-vindo à nossa família aí, tá? Muito obrigada. Vamos marcar outras lives para a gente falar sobre os outros assuntos que tem chão. Toda essa experiência que você já tem, esse anos e anos de trabalho com pets, com animais. Né? Agradeço a todo mundo que assistiu, todo o pessoal que vai assistir, toda essa forma de carinho, de mensagem, florzinhas, coraçõezinhos que o pessoal mandou aqui pra gente, né? Eu agradeço a todo mundo que mandou beijo, né? Não dá pra gente ficar mandando beijo toda hora, senão a live fica muito chata, né? Que eu falo, ai, beijo, beijo! Mas beijo pra todo mundo, amo vocês, muito obrigada por terem vindo aqui dar uma força, que eu também sei que muita gente veio aqui para ajudar na sustentação espiritual, para dar força pra gente falar aqui o que tinha que ser falado. E eu agradeço aos mentores espirituais que auxiliaram a gente nesse trabalho, aos elementais, aos cristais e o reino vegetal que veio aqui ajudar a gente nesse trabalho. E a live vai ficar gravada, né, Andréia? Que pediram para eu perguntar. Isso, faz sim. Já já eu vou marcar você, porque também vai direto lá pro seu Insta e ela vai ficar aqui para todo mundo que não conseguiu assistir por completo e o pessoal também que não assistiu, que não conseguiu por algum motivo, para assistir mais tarde ou amanhã, tá bom? Obrigada. Beijo no coração, fica com Deus. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu que agradeço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Amém, com ele.